Então nós vemos aqui na palavra de Deus o perfil desse homem, né? Essas 4 características de Jó, que era íntegro, né? Um homem sincero, incorrupto, um homem irrepreensível, um homem reto, direito, imparcial, um homem que andava conforme a justiça, um homem temente a Deus, que reverenciava a Deus, e um homem que se desviava do mal, fugia do mal. Vemos ali que Jó era um homem muito rico e muito próspero, tanto que ele foi qualificado como o maior do Oriente. Tal eram as suas, né, propriedades. E vemos que ele, como, né, um homem bem-sucedido, naturalmente falando, associamos automaticamente a sua vida com Deus, porque uma prosperidade natural, ela automaticamente está associada, né, a uma prosperidade espiritual. E vemos ali no versículo 5 as atitudes de Jó, a espiritualidade de Jó, porque ele clamava ao Senhor, ele tinha uma vida com Deus, ele oferecia holocaustos continuamente, ele chamava os seus filhos, levantava-se de madrugada, chamava os seus filhos, né, e tocava nos seus filhos. Abençoava seus filhos, santificava seus filhos, porque havia no coração dele uma preocupação. Talvez eles tenham pecado contra Deus. Então Jó agia, né, conforme um sacerdote do lar tem que agir. Ele chamava a presença de Deus para sua casa, para sua família. Ele como homem, ele realmente agia como um sacerdote de Deus. Homens, vocês foram chamados a ser o sacerdote do seu lar. Eu não tiro a responsabilidade da mulher de forma nenhuma, porque a palavra fala em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói, né? E como nós sabemos, a tola não é aquela mulher bobinha, ingênua, que não sabe nada, mas é aquela mulher que sabe do que tem que fazer e não faz. Então é essa mulher, ela destrói o seu lar. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Mas o homem tem esse chamado de ser o cabeça, de levantar muralhas de proteção sobre a sua família. E assim era na vida de Jó. Jó buscava a Deus pela sua casa, pela sua família, porque havia no coração dele um desejo de realmente deixar uma marca e um legado sobre a sua geração, sobre a sua descendência. Eu tenho certeza que Jó se preocupava assim com as questões materiais, tanto que ele era riquíssimo, deixar uma estrutura, um patrimônio para os filhos. Mas acima de tudo, Jó queria deixar um legado espiritual na vida dos seus filhos. Uma marca espiritual, uma marca onde ele mostrava de que forma eles teriam que se relacionar com Deus. Qual era a forma de se relacionar com Deus? De ter essa intimidade com Deus, de buscar a Deus, de desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Amados, no livro de Juízes, capítulo 2, a palavra de Deus fala que após a morte de Josué, filho de Num, ele, né, após a sua morte, e a geração que foi contemporânea com ele, após a morte dessa geração, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus, que não conhecia ao Senhor e nem os feitos que ele havia feito em relação ao povo de Israel. Por quê? Porque não foi deixado um legado espiritual. E essa geração que se levantou, a Bíblia é muito clara e fala que essa geração fazia o que era mal perante o Senhor. Então o livro de Juízes é marcado por declínios espirituais constantes, por momentos de manifestações de Deus, por momentos de paz, por tempos de paz. Mas na sua maioria, foi uma geração que fazia o que era mal perante o Senhor. Porque não houve um legado. Não foi, né, a gente vê nessas corridas de revezamento, né? E a pessoa vai e passa o bastão para ela dar continuidade na corrida. Então essa geração que se levantou após Josué não recebeu nenhum bastão. E por conta disso foi uma geração que não conheceu a Deus,
Queridos, nós somos responsáveis em conectar a nossa geração ao Senhor. Fala aí, nós somos responsáveis em conectar a nossa geração ao Senhor. Quer sejam os nossos filhos naturais, quer sejam nossos filhos espirituais, as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis em conectar o perdido a Deus. Isso é papel da igreja, é papel do povo de Deus. Isso cabe a nós, queridos, fazer essa conexão do perdido ao Senhor. Amados, aquela pessoa que está lá, que trabalha com você, que de repente abre o coração para você e fala que está passando por um problema, por uma dificuldade, sabe o que é para você fazer? Não é para você falar para ela que ela tem que procurar uma igreja. Não terceirize o teu papel, não transfira a sua responsabilidade. Se ela abrir o coração para você, se ela está ali com você 5 dias na semana, é para você se levantar naquele lugar e conectar essa vida ao Senhor, conectar o perdido ao Senhor. É sua essa responsabilidade, amados. E muitas vezes nós transferimos essa responsabilidade. Integridade. Fala aí, integridade. Gera cobertura espiritual. Nós vemos na vida de Jó, né, uma das características sobre a vida dele, que o autor do livro falou lá no capítulo 1, versículo 1, e depois Deus confirma isso. Quando Satanás é questionado e Deus fala acerca de Jó, Deus confirma que ele era um homem íntegro, um homem reto. Então a nossa integridade gera cobertura espiritual sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre os nossos bens. Amados, Noé também foi visto como um homem íntegro, um homem reto. E somente ele e sua família, ele e sua casa entraram na arca. O livramento, a salvação atingiu somente a família de Noé, queridos. Integridade gera cobertura espiritual. Salmo 37, a palavra fala: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Então a nossa integridade vai gerando, né, o que a Selma trouxe aqui, o testemunho dela. Eu fui acertando as minhas contas, eu fui fechando todas as brechas e fui juntando. É um conjunto de fatores. A nossa integridade, amados, ela tem que ser vista lá fora. Meu sim tem que ser sim e o meu não tem que ser não. Porque a palavra fala: o que procede disso vem do maligno. Eu não posso nem pensar em dar jeitinhos brasileiros aí fora, que já tem essa fama do nosso país. Os jeitinhos brasileiros: faz um negocinho aí, resolve isso aí para mim, toma um dinheirinho. Quando somos senhores, quando temos uma firma, uma empresa, amados, faça tudo que é correto, tudo que a lei exige. Por quê? Porque isso gera cobertura. Como funcionário, queridos, haja conforme as ordens, conforme a lei da sua empresa, porque isso gera cobertura. A integridade fala, né, do que a Selma falou: paguei as contas. Não podemos ficar devendo, queridos. Às vezes, quando acontece um fato, né, esporádico, uma situação de desemprego, foi uma calamidade, pode acontecer, mas não pode ser uma prática contínua na minha vida. Empresta tanto aqui, deixa a escola devendo lá um tempo, depois a gente paga, e vai deixando conta para trás aqui, e vai deixando contas para trás ali. Isso não pode fazer parte do cristão. A nossa integridade está nisso aí, queridos. Nas pequenas coisas.
Nós não vamos tropeçar em coisas grandes, queridos. Nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. Então, integridade. Integridade, nós temos que ser íntegros. Na faculdade, nada de colar, queridos. Jovens, adolescentes, sejam íntegros. Conquistem a sua nota, não vai colar. Isso gera, você está descoberto. E se a professora vê, você vai passar vergonha. É chato. É ou não é, queridos? Integridade, amados, está em todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos escolher ser íntegros. Ser íntegros. Então a integridade gera cobertura sobre as nossas vidas. Cobertura espiritual. Perdão gera cobertura espiritual. Amados, Mateus 6, 14, 15 fala: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão gera cobertura espiritual. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido não ficar ofendido. Eu decido perdoar. E isso começa dentro de casa, com o esposo, com a esposa. De repente, tem aquelas mulheres ou aqueles homens, porque às vezes tem alguns homens com esse perfil, que, não, eu perdoei, está tudo certo. Aí quando acontece uma crise, começa a desenterrar os defuntos. É porque você falou assim, é porque você fez isso. E quanto mais desenterra os defuntos, mais fede. Defunto fala de morte. A falta de perdão gera morte. Inclusive a morte espiritual. A quebra da aliança com Deus, porque Ele está falando: se você não perdoar, como que eu posso te perdoar? Então o perdão não é um sentimento, queridos. Eu decido perdoar e pronto. Amados, olha para o teu irmão aí, olha para o teu irmão, dá uma olhadinha para o teu irmão da direita, da esquerda. Nós somos seres humanos e somos falhos, somos falíveis. É ou não é? O único que é infalível chama-se Jesus Cristo. O único. Ele é o único, mas enquanto nós estivermos aqui, de repente eu não vou conseguir suprir uma necessidade sua. De repente eu vou falhar com você. Mas aí cabe a sua maturidade espiritual de entender que se nós não perdoamos, nós carregamos a pessoa de manhã, de tarde, de noite. Porque aí você lembra da pessoa, você lembra da situação, você lembra do episódio e você está ali carregando a pessoa. São embaraços nas nossas vidas ao ponto de culminar na quebra da aliança com o Senhor. É muito sério, amados. E aqui, enquanto nós estivermos aqui, queridos, o ferro com o ferro se afia. Nós vamos ser lapidados uns com os outros. Dentro de casa eu sou lapidada com o meu esposo. É ou não é? Porque o Senhor quer que nós voltemos ao nosso estado original, de estarmos realmente no nível de semelhantes ao Senhor Jesus. Porque foi dessa forma que Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então o primeiro nível em casa, com meu esposo, eu estou sendo lapidada, eu estou sendo trabalhada, meu caráter está sendo trabalhado. E aí vem os filhos, é outro nível que o ferro com o ferro vai se afiar. E ali eu vou ser testada na paciência, na longanimidade, nas minhas atitudes. E aí entra no contexto de igreja. Eu vou ser lapidada com a vida dos irmãos. É ou não é, queridos? Ninguém responde, né? Pegou, hein?
E aí eu decido ficar ou não ofendido. E o duro que a ofensa, queridos, ela tem vários amigos, né? Aí já entra a traição, já entra o ódio. Vocês sabiam disso? É vários amigos. Ai, pega o telefone e liga lá. Você está vendo o que ela falou de você? Você sabia que ela falou mal de você? Entra a fofoca. Você está vendo a roupa que ela veio hoje? Você viu o sapato dela? E é os ciúmes, e é a inveja. Amados, se acontecer algo, queridos, se alguém pisar no teu calo, não vai falar para o outro não. Vai e resolve a situação. Estela, você pisou no meu calo, Estela. Eu fiquei chateada. Você me perdoa? Vai direto na fonte, queridos. Não dá comida para o diabo. Não alimenta Satanás através da fofoca, da maledicência, através da semeadura de contendas entre os irmãos, porque é algo que Deus abomina. E não é nas grandes coisas. Às vezes a pessoa acha, não, mas eu só estou magoada. Só estou, né, deixa. Você vai querer curtir essa mágoa que se torna rancor e que se torna um câncer? Vocês sabiam que muitas questões, né, físicas, úlcera, câncer, gastrite, é por falta de perdão, por rancor, por amargura, e reflete no físico, porque dá legalidade para Satanás, e Satanás entra, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está brincando de ser diabo. Ele vem cumprir com os seus intentos. Então eu decido, eu não quero ficar ofendida. Não importa para o que fale ou deixe de falar, eu decido não ficar ofendida. Porque eu não quero nenhuma interferência no meu relacionamento com Deus, amados. Meu relacionamento com Ele vale muito, que eu vou me deixar levar por qualquer situação terrena. O que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário vale muito do que eu ser interferida por uma situação terrena. Eu não vou me deixar levar por situações terrenas, porque o preço foi muito alto, foi um preço de sangue. Amados, vamos ser essa igreja madura que vive na prática do perdão, da reconciliação, do amor ao próximo. Essa igreja que o Senhor quer. E quando nós assim agimos, muralhas de proteção são levantadas ao nosso redor, sobre a nossa família, sobre os nossos bens. Amém, queridos? Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?